Você que espera no Senhor vai acordar. Diga amém. Já é um milagre. Amém. E durante esse dia, algo extraordinário de Deus vai vir sobre aqueles que o esperam. Porque Deus, Ele trabalha por aqueles que esperam nele. Deus trabalha por pessoas que esperam nele. Deus que trabalha por nós e nos refaz. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes, mas a primeira eu preciso compartilhar com você que há uma necessidade tremenda de nós esperar em Deus. Porque que muitas vezes não acontece nada, porque a nossa vida ela tem muita instabilidade, ela é inconstante, a gente não permanece em Cristo para que as coisas aconteçam. Ou a gente vive como nós estávamos numa reunião tentando viver uma vida de evangeliquez. O que é uma vida de evangeliquez? É pessoas que se vestem de crentes somente em cultos, mas elas não são verdadeiramente elas mesmas durante a semana. Elas não entendem que por mais que elas sirvam a Cristo, elas são pessoas imperfeitas, que pecam, que erram, que dão vaciladas, mas há uma diferença entre permanecer nesses erros e entender e ter temor de que há algo muito mais forte em nós. Há um amigo consolador que se chama Espírito Santo e ele sempre reage às nossas falhas. Quem está comigo, diga amém. Mas quando a gente mergulha nesse erro, quando a gente anda e é constante no erro, a gente acaba fugindo do esperar em Deus e acaba vivendo da nossa própria autoconfiança. E a autoconfiança ela é perigosa. Mas depois eu vou falar sobre isso. Vamos para o texto. Isaías capítulo 64, versículo 1 até o 12. Você tem tempo para ficar até meia-noite aqui, gente? Amém! 20%, tá bom? Ah, se rompesse o céu e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, tu descestes e os montes tremeram diante de ti. Olha esse Deus. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Me ajuda a pregar dizendo para o teu irmão, não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Maior que o nosso Deus. Maior outro Deus. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Alguém tem esperado no Senhor aí, diga amém? Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Contudo, ao prosseguirmos em pecado, tudo tiraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Só para que você entenda aqui, o profeta Isaías está comparando essa justiça, aquilo que as pessoas estavam fazendo naquele tempo, sobre um trapo imundo, que significava panos impuros, sujos, com menstruações das mulheres, entre feridas. Lá em Levítico chega a dizer que existia uma lei que condenava essas pessoas. Ele compara as pessoas com um trapo imundo. Olha só, murchamos como folhas, e como o vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Olha o 7. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Olha o 8. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das suas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo. E tudo que nós era precioso está em ruínas. 12, para encerrar.
Depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter, ficarás calado e nos castigarás além da conta. Quero falar rapidamente, acredito que todo mundo conhece aqui o profeta Isaías, um dos profetas do Velho Testamento, um dos maiores de Jerusalém. E aqui ele está fazendo algo muito importante, ele está representando o povo, para que Deus venha intervir com o poder. Ele chega a iniciar no primeiro versículo dizendo: rompa o céu e desce, para que os teus inimigos possam ver e entender quem é o teu Deus. Eu acredito que sobre esse pedido do profeta, esse profeta messiânico vem de Messias, que significa ungido, escolhido de Deus, que preditou, profetizou a vinda de Jesus Cristo, ele apontava os erros do povo e dos líderes e mestres, ele denunciava. Agora ele está servindo, está falando pelo povo, pedindo para que Deus rompa o céu e desça sobre aquele lugar. Ele está pedindo para que Deus faça algo. Porque o povo ele é muito engraçado. Lá em Juízes capítulo 6 vai falar desse povo. A Bíblia chega a falar que o povo teve paz durante 40 anos. Quem está comigo aqui, gente? O povo teve paz durante 40 anos, mas no capítulo 7, versículo 1 vai dizer que o povo, mais uma vez, desobedeceu a Deus. E aí Deus, ele entregou esse povo que desobedeceu a ele nas mãos dos midianitas. Aquele povo veio a padecer, e é interessante nós perceber porque que muitas vezes nós padecemos, é porque nós não conseguimos viver em paz, não conseguimos permanecer constantes em Cristo. Quem está comigo, diga amém. Amém. E quando nós padecemos e não andamos com princípios, não andamos direcionados por Deus, coisas difíceis acontecem. Só que quando acontecia naquele tempo, se levantava um homem. Deus levantava um homem para clamar, para representar o povo. Deus levantava alguém. Deixa eu dizer para você quem Deus está levantando nesse tempo para arrumar casas em Eldorado, em Bahia, em Porto Alegre, em Nova Santa Rita. Deus está levantando você como profeta, como sacerdote, para que você faça a diferença na sua casa. Aí Deus sempre levantava alguém para fazer a diferença, porque aqui existe um povo que estava em pecado, e o profeta que estava representando o povo estava orando, pedindo arrependimento, falando sobre a impureza, sobre tudo que estava acontecendo, o esfriamento espiritual. Mas o que aconteceu? Por que levou esse povo a viver tudo isso e estarem muitas vezes falando de Deus, mas distante de Deus? O que leva um povo a desobedecer, a se distrair? O que leva um povo a abandonar a presença de Deus? E por esse texto, por aquela época, o que levou esse povo? É importante nós entender. A primeira coisa se chamava idolatria. Trocaram Deus verdadeiro por deuses falsos, se contaminando espiritualmente. Eu queria abrir, por favor, Levi, em Salmos 115, versículo 4, só para o povo entender que não existe outro Deus. Diga para o teu irmão, não existe outro Deus. Os ídolos deles são de prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Som algum emitem com a garganta. Uma das maiores provas, é claro que nós que vivemos em Cristo, nós temos que parar de tentar achar provas para seguir a Deus. Nós falamos no último culto sobre primeiro confiar, para depois entender. Quem estava no último culto? Amém. Mas quando eu estive com o pastor André, o Ju e o pastor Rodrigo em Jerusalém, nós visitamos lá o túmulo, e eu tenho uma boa notícia para você. Essa Bíblia que está escrita há mais de 2000 anos, ela está se cumprindo, e tudo é verdade, porque nós chegamos naquele lugar e aquele túmulo estava o que, pastor André? Vazio. O nosso Deus que nós servimos não é um Deus feito por homens. O nosso Deus que nós servimos é um Deus que criou os céus e a terra.
E pelo pecado da humanidade, Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Quem está comigo aí? Amém. A boa notícia é que o nosso Deus enviou um Salvador para morrer por nós. Como o próprio profeta Isaías vai falar em Isaías 53 sobre o sofredor, que é o próprio Jesus que sofreu por nós, para que nós pudéssemos viver e ser essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu estou vendo só pessoa bonita e magra aqui nesse lugar. Eu estou vendo só pessoas ricas aqui. Diga glória a Deus. Não é sobre dinheiro, é rica da presença de Jesus. E de dinheiro também. Glória a Deus aí. Fala em dinheiro, deixa eu falar para vocês. Meu colega nunca está aqui, vereador, eu vou dar essa notícia. Terça-feira nós conseguimos uma ajuda, gente. Essa igreja está tão abençoada, todo mundo quer vir abençoar nós. Diga glória a Deus aí. Nós ganhamos todos um churrasco, é de graça o churrasco. Você só vai precisar sair da tua casa e ir lá para o acampamento para terça-feira estarmos comemorando 11 anos de Casa da Família e vai comer costelão. Diga glória a Deus. Eu falei de Jesus até agora, tá? Falei costelão. Frango eu falei que eu quero de menos, porque frango a gente come todo dia, né, gente? Terça-feira agora, às 20 não é culto. A partir das 17 horas nós estaremos lá, você é meu convidado para participar com a gente, vai ser uma alegria te receber lá no acampamento, no centro do Rio Dourado. Vai ser um momento nosso e nós vamos abençoar aquele lugar, viu, gente? O maior propósito não é comer carne lá, o maior propósito é nós levar Jesus para aquele lugar. Eu vou falar mais uma vez, porque você não celebrou agora quando eu falei, só quando eu falei de carne. O maior propósito não é comer carne lá, o maior propósito é levar o amor de Jesus lá para aquele lugar. Aleluia! Glória a Deus! Então, o nosso Deus, Ele é verdadeiro, a gente vive, a gente sente. Quando a gente confia para entender, a gente percebe que essa confiança em esperar em Deus vai acontecendo todos os dias algo que mostra claramente que Deus está conosco. Uma das maiores provas é entender que a Bíblia fala sobre essa misericórdia. A misericórdia dele se renova todos os dias. Então, quando você acorda de manhã, abre os seus olhos, consegue levantar da sua cama, você precisa agradecer, obrigado pela tua misericórdia que me abraçou mais uma vez. Isso é nítido que existe um Deus que está nos protegendo e nos cuidando. Então existe essa tal da idolatria que muitas vezes nós fazemos. Nós criamos ídolos. E não é sobre estátuas, às vezes os nossos ídolos são pessoas. E eu sinto lhe dizer que se por acaso eu sou ídolo de alguém, você está lascado, você vai cair. Porque eu não consigo ser ídolo de ninguém. O meu maior ídolo, o maior de todos, se chama Jesus. A gente cria ídolos, a gente adora pessoas. A gente coloca pessoas na frente de Jesus. Esse é um dos maiores erros. É por isso que nós não permanecemos firmes. Porque nós não estamos alicerçados na rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Sabe, eu falei no início aqui, uma das coisas que nós precisamos nesse tempo, e você vai entender, existem algumas mesas erradas que nós sentamos. Essas mesas, elas são erradas por nossa culpa. Por quê? Nós sentamos em mesas, Cláudio, que a conversa é destruição e fofocas. Nós sentamos em mesas que a conversa é veneno. E nós que temos o poder de influenciar, de mudar uma mesa, de mudar para a construção, nós acabamos ficando quietos. E nós perdemos completamente o relacionamento com Deus, porque Deus não chamou você para sentar em mesas que compartilham destruições e derrotas. Só que essa mesma mesa que a gente senta muitas vezes para falar sobre isso, é as mesmas mesas e pessoas que de vez em quando falam sobre construção e sobre bênção. E não dá para entender o povo, ele não sabe se desconstrói ou constrói. Ele não sabe se fala bem ou fala mal, porque a mesma mesa que senta para falar mal de ti, Ederson, daqui um mês vai ser a mesma mesa que vai sentar para falar bem de ti. E o que eu quero falar com isso para você, gente, é que vigie para que essas mesas que você senta não sejam para te distanciar de Deus. Quando essa mesa ficar ruim de sentar,
Ou você se levanta ou você muda a conversa. Porque Deus tem levantado você para fazer a diferença não só na sua casa, mas no seu trabalho, na sua escola e por onde você passar. Vou falar mais uma vez, Deus não está levantando você apenas para sentar numa cadeira no domingo aqui, mas está separando você para que você possa ser um testemunho vivo de Jesus. Por onde você anda, por onde você caminha, você vai impactar pessoas. Não por aquilo que você tem, não por aquilo que você veste, mas por aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega é mais poderoso das coisas que você tem. Então, se não vale a pena, eu preciso fazer a diferença. Está comigo aí, gente? Amém. Eles cometiam muita injustiça social, exploravam os pobres, viúvas e órfãos. Eles tinham hipocrisia religiosa, desobedeciam à lei, faltava arrependimento. Aí o profeta Isaías vai lá para intervir. Eu acho lindo isso, porque hoje a gente só não tem uma destruição total do mundo. Eu falo muito aqui nesse altar. A gente só não foi destruído ainda porque ainda existe uma igreja que ora. Ainda existem pessoas que dobram o seu joelho para orar. Sabe por que as pessoas estão orando, gente? As pessoas estão... Tem gente nesse momento lá em São Paulo orando por vocês e vocês nem sabem. Tem gente no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, no mundo, nesse momento, de joelho dobrado, orando pela nação, pelas pessoas. E as coisas só não vão de mal a pior, porque existem pessoas que ainda oram. A Bíblia fala que a oração de um justo tem muito poder e seus efeitos. Também fala pedir e dar-se-vos-á. Mas quando a gente amadurece um pouco em camada, a gente ora para agradecer a Deus. A gente para um pouco de pedir e agradece mais. Porque você talvez não saiba, mas você já tem tudo. Deus, a gente prega muitas vezes, né? O melhor de Deus vai vir, e é muito legal profetizar sobre isso. Mas a grande realidade é que o melhor de Deus já vem. O melhor de Deus está. E o melhor de Deus vai permanecer. Mas você precisa ouvir, o melhor de Deus está vindo. A porta que você orou e sonhou. A bênção que você tem tanto pedido. Não. O melhor de Deus já veio. E quando eu entendo que Deus já entregou o seu único filho, chamado Jesus, eu entendo que ele já veio, ele está e permanecerá eternamente. Alguém dá para dar glória a Deus? Glória a Deus! Então a gente tem a certeza disso, que nós temos um Deus que está conosco, que está fazendo coisas extraordinárias nesse tempo. Uma coisa interessante aqui, bota Isaías 64:4, por favor, Levi. Eu estou muito feliz hoje. Ô João, fica de pé, por favor, tua família aí. Gente, olha para aquele cara ali. Vocês não têm noção que nós temos uma história. Eu queria agradecer. Fica de pé, por favor, que tu é um pregador, tu é um cara tenso. Esse cara aí muito me ajudou, gente. Eu me lembro muito. Ele para comer, esse cara me levava todos os dias para tomar café, almoçar, jantar, me levou e a gente andou muito junto. E tu é uma bênção na minha vida, viu? Tua família é uma bênção. Eu viajei com ele um tempo, a gente viajava pelo interior, ele pregava, eu cantava. Eu nunca me esqueço uma vez que eles me colocaram de líder do... Agora é só para descontar ele. Eu cantava, né? E tinha uma menina que cantava mais que eu, ela era bem melhor que eu e ela gostava de aparecer também mais. E aí um dia ele falou, tu é o novo líder do louvor. O louvor era só 3, era eu, mas eu sou o líder então. Aí ele falou, para honrar essa liderança eu te dou 20 reais. Só que isso faz muitos anos, né? E eu peguei aqueles 20 pelados, eu não tinha R$1, mas esses 20 aí já vai ser ruim para comer um X, né? E aí ele me pegou os 20, aí depois ele precisou de gasolina, foi os 20. Aí essa oferta foi eu plantar e colher mais rápido que tu teve da tua vida. Glória a Deus pela tua vida, amo vocês. Então, gente, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Bota o versículo ali. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando acordou naquele dia, Maria não sabia que receberia a visita de um anjo. Olha só,
Quando acordou naquele dia, Pedro não sabia que teria a maior pesca da sua vida. Quando acordou naquele dia, Eliseu não sabia que seria chamado para suceder um grande profeta. Quando acordou naquele dia, a viúva não sabia que receberia provisão para a vida toda. Pessoas que esperavam em Deus. Você nem imagina, mas nessa semana Deus vai entregar uma resposta, algo extraordinário para você. Você vai levantar cedo da manhã, vai viver a tua vida normal e algo extraordinário vai acontecer para aqueles que o esperam. Aplauda Jesus e dá glória a Deus. Quem espera no Senhor? Quem espera no Senhor consegue ver as coisas acontecendo. Mas é interessante, Gabriel, que não é de um dia para o outro. Eu comentava com o pastor Rodrigo e a gente lidava muito com pessoas que estavam viciados em alguma coisa e a gente sabe que eles são muito doidos. O pastor Rodrigo já melhorou um pouco, mas na época eu não conseguia acompanhar ele. Só que existe um tempo de cura, existe um tempo de preparação. Às vezes a gente acha que hoje eu me arrependi, eu estou abandonando, igual as meninas deram testemunho aqui, algumas pessoas que deixaram de fumar, aleluia pela vida delas, mas o mais lindo não é sobre pegar um microfone aqui, isso é muito bom, vai edificar a nossa vida, mas o mais lindo vai ser daqui a um ano chegar nessa pessoa e falar: olha, se lembra aquele testemunho que eu dei? Eu já estou há 1 ano, já estou há 2 anos, já estou há 10 anos. Porque essa credibilidade que nós construímos com pessoas, as pessoas analisam muito. É claro que o mais importante é a nossa autoridade, credibilidade espiritual, e isso se conquista com o tempo. Mas só que hoje a gente quer fazer algo e amanhã nós já queremos colher, nós já queremos achar que nós merecemos alguma coisa, e a grande realidade é que nós não merecemos nada. Quando o profeta Isaías começa a comparar aqui, falar com Deus, a gente fica até envergonhado. Porque não há nada de santidade, não há nada de justiça, são pessoas completamente perdidas, afastadas de Deus. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós entendemos que Ele trabalha, Ele age em favor de quem espera. Olha, eu tenho certeza de uma coisa, vamos ouvir testemunhos de Deus agindo em pessoas que vão acordar no seu dia normal aqui essa semana. De pessoas que vão acordar no seu dia normal e Deus vai fazer coisas extraordinárias. No versículo 8, Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Nós somos obras na mão de Deus. Amém, gente? Quem está comigo? Amém. Jeremias capítulo 18. Essa é a palavra que vem a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Nós já falamos sobre esse texto. Deus ele chama Jeremias para descer até a casa do oleiro. É importante você perceber aqui que quando Deus te dá uma ordem, você precisa confiar, obedecer. E quando você obedece a ordem de Deus, você vai até o lugar que Deus te enviou. Lá não vai existir dúvidas. Quando Deus te manda para um lugar, lá não vai existir meia boca. Lá Deus já preparou tudo, porque quando Deus manda você para um lugar e você confia, quando você chega você se surpreende, porque está tudo preparado sempre. Diga amém. Mas ouvir essa palavra de Deus, se eu já ouço a palavra de Deus aqui, mas Deus está pedindo para entregar uma totalidade da revelação dele. A totalidade da revelação a gente não escuta muitas vezes aonde nós estamos. Por isso que a vida de um cristão, ela exige muita cobrança. Não sei você, mas eu me cobro. Porque quem habita em mim todos os dias me constrange.
E Deus muitas vezes nos mostra que é necessário, você quer mais, você quer ouvir mais, você quer um total daquilo que eu quero falar contigo, então faz o seguinte, desce até a casa do oleiro. Porque talvez você entrou aqui, você ouve Deus falar somente no culto, através de alguém. Mas Deus quer um relacionamento com você não só nos domingos e nas quartas e nos cultos. Deus ele quer um relacionamento com você todos os dias. Deus ele tem poder para entregar palavras para você todos os dias. Todos os dias, quando você abre a palavra, quando você fecha os seus olhos para orar. Terça-feira eu vim na oração aqui, estava minha sogra e mais um grupo de pessoas. E eu cheguei bem mal terça-feira, estava cansado, pesado, com a minha cabeça, várias coisas na minha cabeça. E aí quando começou a martelar as coisas na minha cabeça, eu me lembrei da mensagem do domingo passado. Que eu precisava confiar para entender. Você está entendendo, gente? Quando a gente fecha os nossos olhos e entende, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Deus leva palavras. Eu preciso confiar para depois entender. O profeta desce. Agora, o oleiro, ele está naquele lugar. E aquele povo que o profeta Isaías fala, não é um povo que Deus ele iria jogar fora e pegar vasos novos. Não, Deus não faz isso. Deus ele pega esse vaso todo quebrado. Ele pega você mal. E ele não pega um vaso novo. Ele usa essas partes quebradas que você está hoje. E ele refaz. Porque Deus não precisa colocar nada novo. Sabe por quê? Porque a tua história de vida, o propósito de Deus para a sua vida é grandioso, é lindo, é especial, é extraordinário, é poderoso. Não precisa colocar algo novo, não. Ele vai refazer. Mas quando ele refaz, ele vai refazer pela vontade dele. Agora não é mais a minha vontade, é a vontade do Pai. Deus que trabalha por nós e nos refaz. Sabe, poder falar e ouvir isso com propriedade, de saber que Ele está fazendo, Ele está moldando. Todos os dias Deus ele nos molda, sabe? Todos os dias Ele exige da gente uma permissão que deixa Deus trabalhar. Permita com que Deus refaça você. Espera no Senhor. Confia nele. E deixa Ele refazer. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu preciso de algo muito forte para mudar meu ambiente. Eu preciso de algo poderoso. Eu preciso de um profeta para revelar. Não. Sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa? Diga para o teu irmão, sabe o que você precisa para mudar o teu ambiente? Diz para ele, posicionamento. No momento que você se posicionar, entender a tua identidade, de quem você é, de quem o teu pai é e para onde você vai, não vai existir mais ambiente perturbado, porque você foi levantado naquele lugar para levar o arrependimento, para fazer com que Deus haja e refaça, mas refaça pela vontade dele. Eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé. Feche os seus olhos, por favor. Queria muito orar contigo. E eu iniciei falando sobre quantas pessoas estão esperando aqui. Esperam e a resposta não veio. Deixa eu dizer para você, um dia muito próximo você vai acordar e você vai ter uma surpresa do céu. Não tenta entender para confiar, confie primeiro. Tem pessoas aqui que esperam há muito tempo. Sabe essa falta de perdão que você ainda tem com essa pessoa? Quanto tempo mais você vai deixar isso aí se prolongar? Essa palavra que lançaram para você de maldição, quanto tempo você vai carregar esse veneno no seu coração? Eu não sei o tempo da demora. A gente vê as promessas de Deus acontecendo no Velho Testamento, 40 anos, anos e anos. Mas uma das coisas que foi liberada sobre a minha vida 10 anos atrás, eu tenho liberado aqui
Deus ele está acelerando o tempo para que as promessas dele se cumpram nesses dias. Esse Deus que trabalha enquanto nós esperamos. Esperar não é ficar passivo, parado. Esperar é manter a sua fé ativa. É manter a sua fé viva, acreditando. E o mais interessante de tudo é que se, pastor, e se nada acontecer, aí eu vou te responder, já aconteceu. Você só não entendeu que o melhor de Deus já veio. Mas eu quero orar contigo nessa noite, eu quero te dar um abraço junto com os intercessores. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, cansado de esperar, de nada acontecer. Eu queria muito orar para você e através dessa palavra eu sei que ela confortou, mas uma oração, um abraço vai confortar você de sair desse lugar, sabendo que Deus não te abandonou. Não foi Deus que permitiu o que está acontecendo. Talvez o barco pode até ter sido quebrado,